Boa noite, eu sou Lana Valentim, psicóloga clínica com especialização em logoterapia e você está aqui no canal Lente Interior. E hoje nós vamos dar continuidade à live da terça-feira passada. Seja muito bem-vindo vocês que estão entrando. Eu fico muito feliz que vocês estejam nesse momento já nos aguardando sobre um tema muito importante. Como responder, já que a logoterapia nos coloca sempre essa grande questão, né, que o ser humano é o ser de respostas, que a vida faz as perguntas e nós devemos responder. Então, como você, Keila, Beth, Ana, Vanessa, oi, vocês estão aqui, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. E o que é você, como está vivendo hoje na atualidade, né? Esse insulto, essa forma hoje moderna de chamar de bullying, como que vocês podem, de maneira efetiva, responder a esse modo muito comum, infelizmente, extremamente vulgar e deplorável da comunicação dos seres humanos. Ou seja, até porque nós como seres humanos somos aqueles vocacionados ao verdadeiro encontro. E o encontro, na verdade, Jailson, você que entrou, você deve estar aqui querendo saber como melhorar a nossa comunicação. Até porque a comunicação é o que nos distingue dos outros animais, né? Nós somos seres de diálogo, nós somos seres que têm respostas à vida. A vida está aqui nos convocando, fazendo perguntas pra gente o tempo inteiro e a gente precisa utilizar toda a nossa capacidade para responder da melhor forma. Ou seja, porque toda boa comunicação, ela faz com que o quê, Paula? A boa comunicação, ela nos liga, nos religa com o outro. Então, é a base do todo encontro genuinamente humano. Então, hoje a nossa live vai estar trazendo para vocês aqui enfoques de como você responder diante dos insultos. Então, eu já peço para você mandar esse aviãozinho para que outras pessoas, principalmente as famílias com jovens, até porque a incidência do bullying nas escolas cresce exponencialmente ano a ano. Então, como nós podemos responder bem, com sensatez, quando recebemos um insulto? Se você quer saber, fica aqui conosco nessa live, porque você vai entender que existe sim alguns enfoques sadios que a gente vai apresentar a partir de agora e que nós vamos dividir. Ou seja, guarda já as próximas terças-feiras para você ficar aqui conosco, porque vão ser 20 enfoques diferentes e nós vamos dividir isso em 4 partes para que não fique uma live muito grande, até porque nós sabemos que nesse mundo midiático, né, coisas muito longas, as pessoas não fixam tanto. Então, não adianta. A gente quer, né, Agnaldo, Paula, Jailson, Keila, Beth, nós queremos que vocês fixem esses conhecimentos e ponham em prática. Ou seja, nós queremos estabelecer aqui a boa comunicação com vocês. A gente vai participar, ou seja, esse conhecimento e lançar um desafio. Eu já vou fazer um desafio aqui, tá? Eu quero que você envie para todos os seus amigos, que você comente, para que a gente possa gerar engajamento, até porque não entendo o nosso canal, ele está com conta restrita, então a gente está com dificuldade de passar esses conhecimentos importantíssimos para mais pessoas. Então a gente pode, inclusive, ao encaminhar essa live, você pode ajudar a salvar pessoas que estão sofrendo o bullying neste momento e, ao ter essas informações, pode não apenas suportar, superar e, consequentemente, responder com muito mais sabedoria. Porque o que é que vai acontecer quando você descobrir aqui nessa jornada como responder aos insultos? O que é que vai acontecer imediatamente na tua vida? Primeiro, grande mudança no seu desenvolvimento humano, porque você vai ganhar elementos para compreender de verdade os problemas por trás daquele insulto. Você vai aprender a se posicionar diante da vida de maneira muito mais protagonista de ser. Então, assim, são dois aspectos importantíssimos e fundamentais que você, ficando aqui conosco no canal Lente Interior, você vai aprender a se posicionar e você vai ganhar elementos para compreender de verdade essa problemática do bullying, do insulto. Então, nós vamos começar apresentando o primeiro enfoque. Qual seria o primeiro enfoque? Ele traz para você aqui hoje, a partir da aceitação. O que é o vocábulo aceitação? Vocês devem imaginar que eu vou buscar a etimologia da palavra para que ela possa realmente reverberar e, consequentemente, te descortinar esse conhecimento. A palavra aceitação, o vocabulário aceitação, ela tem origem no verbo latino acceptare, que é derivado, por sua vez, de aspere, que significa receber, e este de capere, colher. Ou seja, o que é a aceitação? O indivíduo, ele recebe os fatos tais como são. Ou seja, acolhe a realidade de forma muito mais sensata, equânime, para conseguir penetrar nela e explorar com sabedoria os recônditos, ou seja, os meandros mais escondidos do quê? Dos fatos. Então, o que a aceitação traz para a gente, né? Primeiro, você faz com que
o indivíduo aceite os fatos como são. Ele acolhe a realidade de forma muito mais sensata e, consequentemente, faz com que a gente penetre com sabedoria. Ou seja, a realidade, sendo complexa e surpreendente, e por estar cheia de matizes distintas, quando a gente a aceita tal como ela é, a gente encontra uma chave para que a realidade se renda a seus pés. Ou seja, se você entende as coisas como elas são, se você entende as coisas da forma como elas são, ou se você não as entende, as coisas elas são o que são. Então, quando você se sente ofendido, você pode evitar ouvir esse insulto e recebê-lo? Sim, mas é muito difícil, né? Afinal de contas, se você está ouvindo aquele insulto, você está passando, você recebe um insulto, é muito difícil que você simplesmente não escute. Mas você pode, sim, evitar não se envolver com o arrebatamento do outro. Lembra que a gente estava falando sobre o que é o insulto? Que é esse arrebatamento do outro? A revolta do outro, ou seja, é o problema do outro. Então, a gente pode não deixar de ouvir, até podemos ouvir o insulto, mas nós não precisamos nos envolvermos com este arrebatamento. Então, com isso, você evita se enraivecer, ou seja, piorando ainda mais aquela situação. E aí, a gente quer lançar aqui um belo desafio. E eu proponho a você, Adriana, a Paula, o Agnaldo, a Geis, eu proponho a você que a gente consiga saborear as palavras boas e que a gente saiba aceitar, digerir e assimilar as ofensas. Porque é o seguinte, aceitar um insulto não significa concordar com o seu conteúdo, nem muito menos revalidá-lo. Mas, quando você consegue aceitar, digerir e assimilar, sem ser arrebatado pelo problema que está no outro, você vai conseguir a primeira etapa, o primeiro enfoque desse degrauzinho de conhecimento que nós estaremos aqui apresentando nessa live, nessa jornada de enfoques de como você responder à vida de uma maneira muito mais saudável aos insultos, o famoso bullying, tão hoje em prática, tão em voga na sociedade brasileira e mundial. E aí, o que acontece? Eu quero que você responda, inclusive, no final dessa live, com o seu nomezinho, né, o seu nickname, quais as formas que você pode, ou que você já fez, né, para superar esse arrebatamento. Ou seja, como você conseguiu, né, de maneira muito sábia, responder a situações de insulto. Porque, afinal de contas, quando a gente aceita o problema tal como ele é, a gente consegue uma coisa chamada compreensão. Com a compreensão, a gente alcança serenidade. E ao alcançar serenidade, a gente vai conhecer a raiz de todo o conflito. Ou seja, conhecendo a raiz do conflito, você vai começar a descobrir o sentido. E descobrindo o sentido, a gente vai adquirir muito mais clareza mental. Então, nosso objetivo aqui é despertar em você essa clareza mental. Porque quanto maior clareza mental você tiver, melhor você vai conseguir reformular e formular todos os problemas. Se você formular muito melhor os problemas do dia a dia, você vai conseguir desenvolver novos enfoques. Novos enfoques transformam todo o conflito em oportunidade. Ou seja, se você transformar o difícil em oportunidade, você terá solucionado um problema. Olha que interessante, gente. Olha a escala, né? Você começa a ter aceitação, né? Você aceita o problema tal como ele é. Aí você começa a conseguir o que com isso? Compreender. Compreendendo, você alcança serenidade. Ao alcançar essa serenidade, você conhece a raiz do conflito. Conhecendo a raiz de todo o conflito, você começa a descobrir o sentido. E descobrindo esse sentido, você tem mais clareza mental. E é essa clareza mental que a gente quer despertar em você aqui. Até porque a logoterapia é exatamente a psicoterapia voltada para o sentido da vida. E nós estamos aqui para que você possa realmente desenvolver todos esses enfoques. E o segundo enfoque hoje apresentado para você é o enfoque a partir da serenidade. Serenidade, ela vem de uma voz latina, serenus, que significa destituído de nuvens, ou seja, tranquilo. Quando o dia está destituído de nuvens, você olha o céu, o que é que ele está? Tranquilo, né? Você sabe que não vem grandes tempestades, ou seja, a serenidade, por extensão, a mente, é quando ela está desobstruída, ou seja, clara, luminosa. Igual ao céu, que a gente olha e quando não tem nuvens, a gente consegue perceber aquele dia lindo, com o sol a iluminar. A mesma coisa acontece na nossa mente. A nossa mente, ela precisa estar desobstruída. E para isso, é necessário esvaziá-la de medos absurdos e insensatos, de doentios estados de cólera, de ansiedade paralisante, de prejudiciais sentimentos de culpa, de
de sentimentos de impotência, de invejas, rancores estéreis. Ou seja, uma mente serena é como as águas calmas e cristalinas de um lago no dia luminoso. Ela faz com que a gente consiga vivenciar e refletir como uma brisa suave a paisagem que está sendo espelhada, acrescentando com isso muita beleza, e ao mesmo tempo faz com que essa transparência, o que está transparente em nossa mente, faz com que a gente consiga perceber as coisas na profundeza. Só uma mente plena é clara. E nós temos que entender que a verdade, ela vai sempre habitar nas profundidades. Interessante quando Pitágoras dizia que o silêncio é a primeira pedra no templo da sabedoria. E aí a gente vai parafraseá-lo dizendo que a serenidade é a segunda pedra de um templo tão sagrado. Ou seja, a serenidade ela é substancial para que a mente se mostre límpida e plena. Ou seja, quanto mais sereno, mais límpida estará a sua mente. E com isso, você pode, inclusive, descobrir que o insulto é apenas uma casca, um aspecto muito superficial do vínculo humano. O que se deve aprender é transcender para chegar às profundezas do verdadeiro coração do homem. Afinal, o insulto é a razão daquele que não tem razão. Porque, vamos dar aqui um exemplo, né? Porque quando vamos perder a razão diante de alguém que nos insulta, imagine você estando sereno, você estando com aceitação, com a tua mente clara, né? Com a tua mente límpida. Imagina se você vai conseguir, por conta de um insulto, de um arrebatamento do outro, você vai conseguir perder essa serenidade? Você vai entregar isso na mão de outra pessoa? Não tem como, porque você atingiu a clareza mental. E com ela, você vai conseguir manter a tua mente desobstruída. E o que é que vai acontecer? Você com a mente desobstruída, aquele insulto, ele não consegue colar, ele não consegue te alcançar. E aí, a gente consegue sentir, sim, um contentamento por esse momento, um contentamento por atingir tal enfoque, por atingir tal profundidade mental, que é quando a gente atinge um outro enfoque muito importante, que é o terceiro enfoque apresentado aqui hoje nessa live, que é o enfoque a partir da compreensão. Sejam muito bem-vindas, Adriana, Luciene, Kaina. Vocês sejam extremamente bem-vindos e, por favor, manda esse aviãozinho para mais pessoas, porque a gente está aqui passando conhecimento que vai transformar as respostas que a maioria das pessoas estão dando diante da vida, diante dos insultos, né? Desse bullying, do famoso bullying. Então, como é que a gente pode, através do enfoque da compreensão, responder à vida? Compreender, ele vem do verbo latino comprendere, que significa abarcar, pegar, tomar. E o que é que a gente abarca e o que é que a gente toma com a compreensão? Gostaria que você colocasse aí, Luciene, o que é que você acha que a gente abarca e o que a gente toma com a compreensão? Seria interessante que vocês começassem a participar aqui conosco, porque fixa bastante o conteúdo. Quando você consegue adquirir o enfoque da compreensão, o que você vai abarcar é a alma do semelhante. Não é legal isso? É, porque a compreensão, ela penetra e capta a interioridade do próximo. Então, se você quer captar a alma do teu semelhante, você precisa atingir esse enfoque da compreensão. E quem abarca a alma do semelhante, ele pode esclarecer o que está acontecendo com ele próprio. Sim, afinal de contas, o teu próximo pode ser o teu espelho, né? E você pode utilizar essa dinâmica para você compreender, abarcar a alma do outro e esclarecer exatamente tudo o que está acontecendo com ele. E poder responder à vida com muito mais sentido. Por quê? Porque, gente, a compreensão ela é tão vital e essencial para a socialização que constitui um dos pilares fundamentais da convivência humana. A compreensão ela é crucial. Ela é um extraordinário bálsamo para acalmar toda a raiva. Quando você compreende o outro, quando você consegue compreender as situações como elas são, quando você consegue atingir a serenidade, a aceitação, você vai perceber que a tua alma vai ficando cada vez menos encolerizada. Você vai conseguir acalmar toda a tua raiva, toda a raiva interna, toda a pulsação raivosa. E aí você vai sentir a importância desses enfoques que hoje nós estamos aqui apresentando. Sem a autêntica compreensão, gente, todos os nossos vínculos, eles estariam recheados de irritabilidade, de muita intolerância. Como é que nós estamos hoje vendo as relações humanas? Fala aqui, o que é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo pessoas tolerantes, calmas,
Ou vocês acham que essa live é fundamental para que as pessoas reconheçam que essa irritabilidade constante, essa intolerância de todas as ordens na sociedade brasileira, ela vem exatamente por falta desses enfoques, falta de compreensão, de aceitação, de serenidade. São até agora os enfoques que nós estamos apresentando. Então, o que é que vocês acham? Afinal de contas, a compreensão, ela aguça o nosso olhar, ela aprimora a nossa percepção e faz com que a gente consiga mergulhar na riqueza da alma humana. Você compreender as coisas faz com que você consiga apresentar as motivações, elucidar as razões, que faz com que alguém tenha um comportamento ou outro. Ou seja, você consegue elucidar todas as razões que tornam inteligível o comportamento humano. Olha que coisa fantástica você ter essa capacidade de conseguir compreender o que está por trás do comportamento do outro. E eu acho muito importante e com muita lucidez, Karl Jasper, ele apresentou uma definição muito rica sobre a compreensão. Ele dizia o seguinte: a compreensão é uma atitude básica, afirmativa, que vai amorosamente à essência, atualiza, aprofunda sua visão, vê ampliar-se o existente substancial diante dos seus olhos. Exatamente. A compreensão leva positivamente à consciência o que é. Olha que coisa rica, né? Olha esse conhecimento, olha o poder que a compreensão permite. Faz com que a gente perceba o outro, compreenda, abarque a alma dos nossos semelhantes, né? E aí o que acontece? Ela permite que a gente perceba que aquele que insultou, ele está fora de si. Ele está completamente exasperado. E que sua raiva o está cegando momentaneamente. Que o aborrecimento é, em primeiro lugar, contra si próprio. Que, portanto, ataca-se muito mais a si mesmo do que aos outros. Toda pessoa que insulta, ela insulta principalmente a si própria. Ou seja, que essas pessoas provavelmente elas estão submersas em tantos problemas pessoais, né, que não sabe ou não pode resolver. E isso a gente apresenta para você aqui hoje através deste importante enfoque da compreensão. Ou seja, você com compreensão, você consegue perceber que o outro está mergulhado em problemas pessoais de tipos diversos e que ele não sabe ou que ele não pode resolver. E, consequentemente, ele se sente vítima de insuportáveis injustiças. Ou que é conhecedor de sua falta, usa o ataque como defesa. Normalmente, aquele insultador, né, aquele que realiza o bullying, ele é com certeza alguém que está no fundo do poço, extremamente desamparado, desvalido e abandonado. Ou seja, alguém que está sofrendo um arrebatamento de insanidade, que precisa até de ajuda e contenção afetiva até que a tormenta cesse. Você pode perceber que normalmente esses ataques, né, eles provêm ataques de jovens em escolas, em ambientes de parques, universidades, ou seja, onde os jovens estão, e que tem esse tipo de ataque, ele precisa dessa contenção afetiva, porque é uma tormenta que essa pessoa não está conseguindo sozinho se libertar. E a gente precisa, através da compreensão, perceber isso, esclarecer essa realidade e, consequentemente, possibilitar passos primordiais para que a gente possa responder à vida de maneira muito mais saudável. Porque quando você consegue desenvolver esse enfoque da compreensão, você vai conseguir passos primordiais. Primeiro, você vai resguardar a sua integridade, conservando a serenidade, tranquilidade e a tua saúde, sem deixar você ser arrastado pela raiva do outro. E você vai se capacitar a estender essa mão solidária a alguém que está de fato precisando. Porque, com certeza, aquele que é o que desfere todo tipo de violência, de insulto, de agressões, ele precisa superar toda essa alienação em que ele se encontra. Quando você conseguir desenvolver esse enfoque da compreensão, você com certeza vai sentir uma satisfação quando você conseguir atingir esses dois módulos importantes, que é resguardar sua integridade e ter a capacidade de estender uma mão solidária. Você vai desenvolver esse enfoque da compreensão e vai sentir uma satisfação gigantesca, porque isso é saúde mental, isso é saúde de sentido de vida, é sentido de vida na veia. Consequentemente, saúde mental e existencial plena. Um outro enfoque muito importante, porque a compreensão ela casa bastante bem com esse enfoque, que é a prudência. A prudência, ela ganha a existência do latim prudens ens, que na acepção própria significa precavido, competente.
A gente compreendeu as coisas, mas a gente também precisa ser precavido. A gente precisa ser competente. Afinal de contas, a gente só pode dar a mão solidária quando a gente tem a capacidade, né, a competência, que é a prudência, que esse enfoque vai gerar em você. A prudência é a capacidade de ver, de compenetrar-se e de se ajustar à realidade. Ou seja, você vai resguardar a sua integridade para depois poder dar a mão, tá? Então, com a prudência, a gente consegue ver, compreender, ajustar a realidade tal como ela é, nunca se colocando em risco, para ir íntegro e decidido ao encontro com a verdade. E dessa maneira, prever a ação mais adequada, a ação que melhor contribuição dê para aperfeiçoar o agir humano. Se você quer realmente desenvolver respostas saudáveis diante dos insultos, você vai ter que desenvolver essa capacidade da prudência, de ver, de compenetrar e de ajustar-se diante da realidade. Porque a prudência, ela oferece a possibilidade da gente discernir o correto do incorreto, o bom do mal, o verdadeiro do falso, o sensato do insensato. Ou seja, faz com que a gente possa se guiar rumo às nossas boas ações. Ou seja, a prudência é a faculdade que nos permite ver, apreender a realidade tal como ela é. Para o ser humano sábio, todo ser humano sábio é aquele guiado pela prudência. E o sentido desta é que o conhecimento da realidade se torna medida de agir. Ou seja, a verdade ela se manifesta como regra da ação. A partir da prudência, percebe-se com clareza que aquilo que aparenta ser um ataque à nossa integridade como um insulto, ela vai se diluir e ela vai se desvanecer no que na verdade é uma opinião diversa. Ou seja, a opinião do outro, uma opinião pode até ter algum fundo, mas é algum fundo de verdade. Porém, a opinião é sempre adversa, é uma opinião do outro, sobre aquilo que aparentemente a gente é ou que não somos, né? Então, nosso ser, ele permanece íntegro e intacto, mesmo que o outro dê a sua opinião. Quanto ao insulto, quem vocifera, ele cai na realidade no disfarce enganoso da aparência. Ele fica embaçando, né? Ele fica com a visão deformada da realidade. Porque quem insulta, na verdade, ele se envolve, ele se emaranha nas redes daquela opinião adversa que ele tem. Por isso, a ofensa ela é sempre falaz, ou seja, visto que nunca chega a conectar-se com a essência da pessoa. Por ser assim, ela não pode ser prejudicial. Você pode ver que, normalmente, os insultos, ele se estabelece na fala, no que o outro fala, na opinião do outro. Ele não é necessariamente a essência daquela pessoa. Ele não pode, consequentemente, prejudicar aquela pessoa, porque a opinião dela não aparenta realmente nenhum perigo. Ou seja, na realidade, é inofensivo para a gente. Então, é importante que a partir do momento que você consiga ter um enfoque, né, que a gente apresentou aqui, aceitação, compreensão, prudência, que você vai desenvolvendo todos esses mecanismos de responder diante de qualquer tipo de insulto e capacitar o outro, principalmente os mais jovens, a entenderem esses mecanismos para que eles possam, consequentemente, também responder à vida com muito mais sentido. Um outro enfoque de hoje, e que nós vamos encerrar com ele, o enfoque a partir da paz. Isso. Quem quiser mais um enfoque, comenta aqui, eu quero mais um enfoque. Porque hoje nós vamos encerrar com esse enfoque. Porque na próxima terça-feira nós iremos apresentar os demais. Então a palavra paz, que é o próximo enfoque. E o enfoque que eu gostaria de encerrar, mas se você quiser mais um, pode falar aqui, eu quero, e a gente continua com os enfoques. A palavra paz, ela vem do latim também, né? Pax sit, que obviamente a palavra significa paz, significa essa capacidade estritamente humana. Né? Existe uma frase muito importante que não há caminho para a paz. A paz é o caminho. Então, estar genuinamente em paz é uma das atitudes mais elevadas e mais autênticas do ser humano. É aí onde a gente pode realmente dizer, atingir a capacidade de ser humano, propriamente dito. É quando nós conseguimos atingir a paz genuína através de nossas atitudes. É em paz consigo mesmo e com os outros que o ser humano faz a sua melhor utilização das capacidades que o definem como tal. Quando você quer demonstrar que realmente amadureceu, se constituiu quanto ser humano, quanto sujeito humano, é quando você consegue demonstrar com atitudes a paz. Essa utilização dessa capacidade que nos define como humanos. É em paz que nossos espíritos encontram portas abertas de par em par para oferecer
todas as nossas capacidades cognitivas, emocionais, relacionais, existenciais, espirituais. A paz é essa capacidade de expressar tudo isso. E é em paz a que brota, né, abundante e cristalina de um coração sincero, que o homem merece ser chamado de homem. O ser humano merece ser chamado de ser humano. É em paz da têmpera da convicção que fortalece todos os laços de harmonia, aqueles laços que são realmente genuínos vínculos humanos. É através desse enfoque da paz da convicção, né, que brota, que vem desse coração sincero, que faz com que a gente possa desenvolver genuínos vínculos humanos. É em paz aquela que é a consequência do amor e da justiça, que se encontra todo tempo propício e oportuno para que a gente possa cultivar as melhores sementes e colher os mais saborosos frutos da humanidade. É em paz que é um produto da mansidão, da bondade do espírito, da magnanimidade, que o ser humano se acha em melhor posição para conservar sua integridade, sua capacidade de compreensão e dissolver qualquer ofensa, qualquer calúnia recebida. Em paz, você vai adquirir toda a capacidade de compreensão do que existe. Ou seja, a paz, ela nunca é um produto do temor, nem da impotência, e muito menos uma máscara para a covardia. Quem acredita que está em paz é uma covardia, está muito enganado. Porque a paz é uma força muito superior à violência. A paz é uma força muito mais importante, muito mais revolucionária do que toda a violência do outro ser que está arrebatado por problemas, que está arrebatado por uma insanidade. A paz é uma força muito superior. E todo processo construtivo requer mais energia que um destrutivo. Com a paz se constrói, com a violência se destrói. Se você pegar para você construir um prédio, é muito mais demorado, exige muito mais força do que se você for implodi-lo. A mesma coisa acontece com a nossa realidade. A gente precisa de muito mais energia, de muito mais força para construir a paz. Porque a paz, ela constrói tudo. A violência só destrói. É preciso muito mais energia vital para subir do que para descer. A paz é a elevação da humanidade. A violência, sua degradação. Ou seja, eu vou repetir para você aqui, hoje, dia 4/6, aqui nessa live sobre 20 formas de como você responder a todos os insultos, a todo o bullying ao teu redor. Saiba sempre que a paz é a elevação da humanidade, já a violência é toda a sua degradação. Estar em paz quando alguém é enaltecido é relativamente simples, né? Não tem muito maior mérito com isso. Quando você está sendo agraciado, quando você está sendo paparicado, quando você está sendo enaltecido, é até relativamente simples. Mas o desafio é você conseguir, né, se manter em paz quando a atitude em relação a alguém é de animosidade. Quando alguém tenta nos repreender, tenta ser mais assertivo conosco. Então, ter a presença de espírito e a atitude de conservar o sossego e a tranquilidade quando somos alvos de uma manifestação de hostilidade, isso sim é algo de fato meritório. E aí, como não se alegrar alcançando-se uma atitude assim tão valiosa? É com esses 5 enfoques que eu gostaria de finalizar essa live de hoje. Espero que você que esteja aqui comigo, que acompanhe, que você comente, que você possa compartilhar, porque nós podemos sim transformar o nosso meio ambiente através das nossas ações, de todos esses enfoques em prática. Todas as vezes que você conseguir ter a presença de espírito e uma atitude de paz, você vai, consequentemente, de fato, merecer um processo de sentido de vida, de resposta à vida, e a vida vai também te devolver com novas perguntas repletas de valores, de significados e, consequentemente, de qualidade, de saúde mental e de muita, muita alegria diante de você caminhar nessa elevação, essa elevação se colocando como um ser humano realmente digno de ser humano. Um beijo enorme, uma boa noite, uma ótima semana, que vocês possam refletir nesses enfoques e principalmente que vocês possam pôr em prática. E o desafio é o que você pode de agradável refletir e o que você pode transferir, todos os insultos ou todos os bullying sofridos, como você pode transferir isso através da
compreensão, da aceitação, da prudência, da paz. Como você pode transformar isso em significados e responsabilidade diante da vida. Comenta aqui conosco. A live vai ficar aqui salva, vai para o nosso canal no YouTube. E você que não nos segue lá no canal do YouTube, passa a seguir. É o Lente Interior. E nós colocamos sempre nossos conteúdos, tanto aqui quanto lá. E o importante, nós vamos trazer para vocês mais 3 lives da continuação dessa jornada, desses enfoques, que vão fazer com que você consiga, né, responder de maneira muito mais elevada diante desses ataques da sociedade cada vez mais irritada, cada vez mais espetaculosa, e você vai conseguir apresentar esses elementos tão poderosos. Por quê? Porque eles são construtivos. Um beijo enorme e até a próxima.